Olá, você que acompanha o nosso podcast Pretoteca, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Damos início aqui a mais um dia de conversas nesse episódio que vai ao ar toda sexta-feira, né? Os nossos programas vão ao ar toda sexta-feira, mas você pode ouvir os episódios anteriores e ver também, pois estamos em todas as plataformas de streaming, além do YouTube aqui do Band Jornalismo. Bom, o Pretoteca de hoje é a realização de um objetivo importante aqui para o nosso programa. A gente finalmente conseguiu um espacinho na agenda ali para conversar com um dos maiores nomes do ativismo negro no Brasil. Ela que foi professora, é também psicóloga, uma das maiores atuantes no país, com foco principal nas questões, nas relações desiguais no ambiente de trabalho. Ela é especialista na área de recursos humanos, uma das 50 pessoas mais influentes no campo da diversidade em todo o planeta. Ela que se chama Maria Aparecida da Silva Bento, mais conhecida como Cida Bento, é também uma das fundadoras do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT, autora desse livro aqui, brilhante, que está entre os mais vendidos, né, no Brasil, quando o assunto é diversidade. Eu estou aqui em mãos com o Pacto da Branquitude, e quem está com a gente, como eu disse, é ela, Cida Bento. Seja muito bem-vinda ao Pretoteca, é uma honra conversar com você. É uma honra conversar contigo também, querida, estar aqui, poder compartilhar um pouco trajetória de vida, que eu acho que é isso que a gente faz quando a gente conversa. Sem dúvida. Obrigada mais uma vez. Nós conversamos em alguns momentos, né, por WhatsApp, por telefone. Eu tive a ousadia de te mandar um texto que eu escrevi recentemente com base no seu livro, porque eu fiquei muito impactada. É um livro relativamente pequeno, né, 129 páginas, a leitura é rápida, mas é um livro realmente muito impactante. E ele mexeu muito comigo depois de uma conversa com uma colega de trabalho, né, que é branca, e falava sobre uma questão de se os brancos se aquilombassem. Eu, sem ter lido o seu livro, falei para ela, isso de certa forma já acontece. E você fala exatamente isso. É o tema dessa tese de mestrado que virou um livro, essa sua tese que virou um livro, o Pacto da Branquitude. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse pacto entre a branquitude, que já existe, esse conceito criado por você, que está muito bem fisicamente aqui representado nesse livro. Então, esse conceito de pacto, branquitude, ele me remete a alguma coisa até quando alguém disse os brancos e cotas para brancos, tal. E eu sempre pensei essa questão, do jeito que você respondeu, que os lugares de destaque, de comando, de vanguarda na nossa sociedade, eles são ocupados por brancos, por pessoas brancas em qualquer tipo de instituição, sem que tenha sido necessário estabelecer cotas, né? Vamos dizer, em algumas instituições é 100% de cotas para brancos, sem que tenha sido necessário, porque é uma herança, é uma transmissão de legado que atravessa todo o período de colonização em muitos países, mas eu foco aqui no Brasil, e que naturaliza lugar de branco, é lugar de comando, é lugar de quem tem mérito para estar ocupando os cargos de direção, seja lá onde for. E não que não tenham mérito, né? Mas todos os não brancos não têm a mesma possibilidade, porque o Pacto da Branquitude é bem esse conceito de como você reproduz, né? Como você produz e reproduz esse lugar de privilégio, né, para brancos, sem verbalizar, sem combinar, porque são diferentes instituições, em diferentes lugares, mas é um pacto de que lugar de destaque, lugar de poder, lugar de saber é um lugar das pessoas brancas. E é assim que chegam para as pessoas brancas hoje e que é transmitido como um lugar, né, de mérito para os netos. Então, há uma perdão da branquitude nos lugares de poder no Brasil. Claro, e é interessante a gente observar, né, o incômodo
de colegas brancos quando a gente traz esse discordar, porque na maioria das vezes eles estão esperando da gente um concordar, né? Um balançar com a cabeça, já que eles estão nesse lugar ali de privilégio, quando a gente confronta as relações de trabalho, as relações do dia a dia, é um incômodo que eles não estão acostumados a ter, né? Eu acho que tem não sei se essa palavra existe, mas a gente pode inventar, deshistorialização. Você tira a história. As pessoas hoje nas instituições, jovens, brancos, pensa este lugar sem lembrar que você tem uma história de um país de quase 400 anos de escravidão negra. Então, o que o branco ocupa hoje, ele tem a ver com essa história. A história que o branco ocupou ao longo de quase 4 séculos, assim como o lugar da população negra enquanto escravizada também impacta a situação, a condição dela hoje, né? Então, você precisa se lembrar, as crianças, os adolescentes, os brancos, os profissionais brancos precisam lembrar que estão num país onde, durante quase 4 séculos, trabalho era coisa de preto, né? É isso que desnaturaliza esse lugar da branquitude em todos os espaços de poder e de poder econômico, social, político, financeiro, de toda ordem, né? Sim. Agora eu queria saber de você, né, que teve essa experiência de atuação em recrutamento de profissionais por muito tempo, né? Eu queria que você trouxesse, né, de quando você começou essa atuação lá atrás e o cenário que você enxerga hoje nas empresas. Você acha que de fato elas estão preocupadas com a diversidade, de mudar esse quadro? Qual que é o raio-x que você faz? Quando eu começava na seleção de pessoal, eu trabalhei muitos anos na seleção, eu cheguei a ser executiva, né, da organização que na época era a terceira do país. Então, nesse lugar de recursos humanos, eu trabalhei muito tempo. Esse debate não estava colocado no interior das empresas e das organizações empregadoras. Não se olhava para o lugar do branco. Hoje, eu não sei se as empresas ou as organizações empregadoras estão querendo mudar, mas tem uma pressão crescente do movimento de mulheres negras, dos profissionais negros, nas universidades, em todo tipo de instância social, que as organizações não podem mais fugir disso. Eu percebo uma mudança. Eu acredito, sim, que muitas organizações públicas, privadas, da sociedade civil, elas estão forçando para ter uma leitura melhor da realidade que a gente tem hoje, né? Olhar para essa concentração de brancos em espaços de poder, embora tenha muito branco que não existe de poder econômico, financeiro, mas a grande maioria dos que estão são brancos. Sim. Né? Então, eu acho que tem crescentemente uma ampliação da consciência que vem das organizações negras e principalmente de mulheres negras. Claro. Mas você até destaca no seu livro, né, do racismo operando fortemente ali no recrutamento de profissionais. Você até fala lá, né, que há um incômodo gigantesco nos processos seletivos na hora do que a gente chama de enegrecer a empresa, né? Você trouxe alguns relatos no livro que responsáveis pelo RH reclamavam ali de pessoas negras darem a vez para profissionais brancos, especialmente nos cargos de chefia. Dá para a gente dizer que, de alguma forma, essas pessoas não querem ceder esses espaços porque isso é perder privilégio, de alguma forma, né? Exatamente. E também, às vezes, esse lugar de estar, de ter só o seu grupo concentrado em lugares de poder, em lugares de esteticamente, em lugares de beleza, lugares de saber, isso reforça a autoestima do grupo. Né? Sim. Não só reforça, tem um lugar econômico aí colocado,
reforça a autoestima do grupo e também coloca o grupo num degrauzinho superior. Quando você pressiona pela introdução de negros e mulheres negras, muitas vezes uma reação que nós brancos estamos perdendo lugar, né? Ou este lugar dos brancos, né? Esse lugar de comando, que é um lugar de brancos, na medida em que tem a presença negra, ele perde status, ele perde qualidade, né? Quantas vezes você vê em organizações empregadoras de qualquer ordem que dizem que não tem régua? Talvez, talvez, na verdade, eles deveriam dizer temos que elevar a régua para que a nossa instituição se pare a sociedade onde ela está inserida. Né? Mas é muito frequente esse conceito de que temos que baixar a régua para poder incluir não brancos. A gente ouviu isso muito nas universidades, né, com a política de cotas, e aí a gente tem, anos depois, um raio-x que mostra que, pelo contrário, a qualidade das universidades até aumentou com a chegada de mais alunos negros pelo sistema de cotas, né? Não foi baixar a régua. Exatamente, porque não vem só caras pretas, vem pessoas com outras com contribuições culturais, né, teóricas, querendo outros autores, outras perspectivas para a ciência, para a geografia, para a psicologia, para diferentes áreas, né, onde o escopo teórico não seja só europeu ou estadunidense, mas que seja múltiplo, né? Então, a universidade ganha com isso, ganha também com uma pressão para que as metodologias sejam múltiplas, para que a diversidade esteja no quadro de professores, de gestores em geral. Então, é bem interessante como a universidade e as instituições ganham quando elas se tornam mais diversas, mais múltiplas. Mas também tem tensões aí, né? Porque são lugares que eram monoliticamente brancos. Sim. E agora vem outros grupos com outras perspectivas. Então, tem um aprendizado que a instituição tem que fazer. Exatamente. O que você falou, né, sobre essa mudança nas empresas, como elas têm uma participação grande, né, das pressões nossas, né, pressões do movimento negro, assim como foi com a política de cotas, que é algo que só acontece porque o movimento negro está ali pressionando há muito tempo, e uma instituição, né, que fez parte na ajuda de mudanças de políticas públicas no Brasil, é uma que foi fundada por você, que é o CEET, como eu falei aqui no começo, né, trazendo o seu currículo, essa criação que chega em 95, foi um divisor de águas ali, na verdade no começo, nessa viabilizar o projeto em 1990, mas para valer ali a partir de 95, foi um divisor de águas nessa busca por implantação de direitos básicos, né, conquistas importantes dos trabalhadores negros. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa fundação, né, desses mais de 30 anos aí do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, que é o CERT. Então, Cíntia, é uma coisa bem interessante que da empresa, né, já estava como executiva de empresa, mas uma das coisas que me fez não mais ficar naquele lugar é perceber o quanto a seleção, o recrutamento, os processos de promoção, os processos de treinamento, eles favoreciam a desigualdade, né? Eram cruéis, né, de alguma forma. Enquanto nós, profissionais todas que operávamos esses processos, tínhamos baixa compreensão de como isso se dava. Então, assim, eu quis fazer o mestrado, eu quis fazer o doutorado nessa. Eu primeiro ouvi trabalhadores, né? Depois eu ouvi chefias e ouvi profissionais de RH querendo entender como se operacionalizava dentro das organizações públicas e privadas esse sistema que reproduzia sempre a desigualdade. E foi muito transparente, foi ficando muito transparente, quer dizer, o conceito
de que o saber pertencia a um determinado grupo, e a beleza estava neste grupo. Né? Então, o perfil de um liderança de auditoria não cabia na cabeça que ela poderia ser negra. Mas um dos processos que também chamou a atenção foi justo com uma jovem mulher branca, quando apareceu uma vaga de piloto de aeronave, né? E ela era muito interessante, uma pessoa arretada, assim. Foi uma grande batalha na empresa, porque a empresa de aviões com diretores que visitavam várias cidades de São Paulo para ver as obras. Muitas vezes eles faziam isso. E quando eles perceberam que a piloto poderia ser uma mulher, e no caso era uma mulher branca, todo tipo de entrave foi aparecendo. Então, é muito interessante você pensar como as pessoas precisam se desnudar desde onde mora a competência, onde mora a beleza, onde mora a saber, mora a segurança, que é essencialmente num lugar masculino e branco. Então, ao aprender isso, ao ouvir isso, marcava os processos de recursos humanos, foi também descortinando, para mim, uma outra maneira de pensar a instituição, de pensar a democracia, por exemplo. Né? Quando você fala, eu estou numa democrática, como ela pode ser democrática se só determinado segmento está em todo quanto é lugar de poder? Né? Reunião de banqueiros, reunião de donos de indústrias, reunião de líderes do comércio, reunião de ministro. Se tudo é maioritariamente branco, você não tem nem uma sociedade democrática, porque democracia Sim. pressupõe um lugar para todos, Sim. todos os segmentos. Sim, e você falando aí, eu me lembrei de uma cartilha, não sei se você chegou a ver, que veio à tona no mês de março, se eu não me engano, do Banco Inter, soltou uma cartilha dizendo que os funcionários, como eles deviam ser e se comportar e se vestir, né? E você fala desses ambientes majoritariamente brancos, eles vão acabar sendo majoritariamente brancos sempre, porque você tem lá proibido roupa amassada, roupa com bolinha, etc. Essa pessoa não pega ônibus, né? Para você trabalhar lá e não chegar amassado, você não vai pegar ônibus, você não vai vir de uma região mais longe da cidade para trabalhar pensando na Faria Lima, que é o centro financeiro de São Paulo. Então você já começa excludente nesse ambiente de trabalho que é o trabalho de um banco. E aí você conversa com... E medíocre. Exatamente. E medíocre. Eu trago, quando as pessoas dizem que o cabelo negro então, que você tem que fazer uma escova progressista, eu desarrumado, brinco, né? Não, eu brinco com a ideia no meu livro, que é o seguinte: então, bastou alisar o seu cabelo, que você já está preparado para ser liderança? Exatamente. Porque é esse o conceito, é um apequenamento do que uma pessoa, uma mulher, um homem, uma lésbica, qualquer pessoa pode contribuir para o crescimento de uma instituição e de uma sociedade. O tipo de roupa que ela veste, né? O jeito que ela faz, que ela organiza o cabelo dela, que ela se porta. Então, eu acho de uma mediocridade, sinceramente, porque o que gera bons trabalhos, boas contribuições sociais em diferentes níveis, não está na maneira como seu cabelo está, no tipo de roupa que você veste, quanto essa roupa é amassada ou não, mas na sua competência, né? Na sua sensibilidade, na sua inteligência emocional, no seu cognitivo, né? Do quanto você entrega, né? E você fala isso no seu livro, que essa exigência é baseada num padrão, né?
europeu, branco. E é bom a gente lembrar que no Brasil o padrão somos nós, né? Nós somos maioria, a maioria de pele preta, de cabelo crespo. Então, realmente é uma distorção aí nesse olhar em relação a quem está comandando as empresas. Ainda falando sobre os frutos do CERT, na conferência de combate ao racismo que houve na África do Sul em 2001, a partir dessa conferência, né, desse trabalho forte do CERT, foi a partir daí que a gente conseguiu que o governo passasse a adotar de forma obrigatória a coleta de dados de cor e raça nos sistemas públicos. Né? Queria que você falasse sobre os avanços a partir daí. Isso foi no ano de 2001, 2002. Na verdade, a gente recebeu um apoio para ajudar o Brasil a fazer o relatório sobre a situação do negro aqui. Nós, me lembro de várias companheiras, a gente fez, estimulou os debates regionais para fazer o relatório final, um grupo grande de militantes, né, mulheres, homens, enfim. E, a partir daí, quer dizer, dentre os desdobramentos da Conferência de produção do dado cor-raça nos cadastros, né, públicos e privados, isso faz diferença porque é assim que você vê a condição de trabalho, a condição de salário, a condição de saúde, a condição de educação dos diferentes sociedade brasileira. E é a partir disso que você começa a pensar políticas públicas e privadas. Sim. Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante, e aí o CERT, ele já tinha feito um censo, mas que foi no ano de 96 em Belo Horizonte, em órgão público, mas a partir daí a gente vem afinando cada vez mais, né? O uso diagnóstico quantitativo e qualitativo dentro de instituições para orientar programas, para orientar de ação dentro das diferentes áreas de uma instituição para que ela se torne mais diversa. E isso é o grande lance, sabe, Cíntia? Porque uma coisa Sim. A instituição fazer de palestra, outra coisa a instituição fazer um exercício nas suas diferentes áreas para ver oportunidade, para identificar o que favorece a desigualdade, o que favorece a discriminação e como é que você pode ter aquele serviço da instituição mais plural, mais múltiplo. Então, como é que você pode ter uma comunicação que represente toda a sociedade? Como é que você pode ter um quadro de prestadores de serviço para a tua organização que inclua as mulheres negras, os outros grupos, entendeu? Enfim, você vai olhando cada área, vai olhando para si próprio e vendo onde é que ela obstaculiza a equidade e onde é que ela pode promover, entendeu? Exatamente. Você falou aí sobre essa importância de fazer esse raio-x, né, esse retrato sobre a situação do trabalhador. Está lá no seu livro, né, está em outras fontes também, do quanto o trabalhador negro trabalha já 2 horas a mais do que o trabalhador branco e, obviamente, ganhando muito menos. E você me chamou a atenção no livro de uma situação que a gente para pensar muito pouco, né, da situação de trabalhista de profissionais pretos e pobres, especialmente quem está ali nas áreas da limpeza, né, que são áreas muito pouco valorizadas ou nada valorizadas, e que a gente pouco fala das mudanças possíveis profissionais para esses profissionais, né? E, consequentemente, são mudanças sociais que acabam não acontecendo, porque a gente convive com esses profissionais, mas ninguém está enxergando ou trabalhando para a ascensão profissional deles, né, para outras áreas. E você tem que olhar para quais os tipos de áreas sociais que têm predominância de mulheres, de negro, de mulheres negras, e de pessoas brancas, né? Porque você tem uma mudança muito acelerada em várias áreas hoje. Você tem uma mudança muito acelerada e você tem que preparar os diferentes segmentos para auxiliar o país a mudar naquilo que ele precisa mudar. E para não permanecerem num lugar de subalternização, com baixo salário, ações de trabalho. Então, assim, quando eu penso em democratizar uma sociedade, eu penso exatamente nisso, né? Eu penso que se surgem novos postos de trabalho,
ou as organizações ligadoras precisam fazer mudanças nos cargos, né? Nos diferentes lugares de trabalho da empresa, se elas precisam treinar a empresa para que a empresa seja mais cuidadosa com o meio ambiente, por exemplo, um exemplo, é preciso que você já pense isso de maneira mais plural, é preciso que você pense isso de maneira mais inclusiva, né? Então, quando você pensar política pública, mas não só política empresarial, ação afirmativa dentro de empresa, você tem que pensar que as novas mudanças, os postos de trabalho gerados, eles precisam incorporar todas as pessoas que queiram entrar nos lugares. Claro, a gente já está começando a encerrar nossa conversa, mas o seu livro, né, me trouxe muita raiva em alguns momentos, né? Porque a gente vai de encontro ali e encara mesmo um espelho muito triste da sociedade, né? E tem um trecho aqui que eu separei, eu gosto de rabiscar, eu até escrevi aqui, que raiva, com vários pontos de exclamação, porque você fala depois de um exemplo de uma pessoa que trabalhava, né, uma pessoa negra, e começou a ascender. E aí há uma fala de uma pessoa branca que era um tipo que fala o seguinte: era um tipo assim físico diferente dos outros negros, assim mais altivo, acho que ele se posiciona até acima da gente, ultrapassa. Acham que ele é um negro antipático porque ele é engenheiro. Ele invadiu uma área que não tinha direito, não que eu tenha presenciado, sabe? Ou seja, você alcança um cargo de chefia, você sofreu a vida inteira, né, para conseguir estar naquele espaço, mas você vai ser sempre o antipático, o histérico. Essa é uma visão que as pessoas têm de pessoas negras que ascendem no ambiente de trabalho, né, Cida? E você sabe que eu tive muitos depoimentos, eu até coloco. O grande desafio é a ascensão, porque a ocupação de lugares de poder por negros, por mulheres, por grupos que não estavam em lugares antes, causa muita tensão. Sim. Causa muita tensão. Porque é esperado que você esteja num lugar de subalternidade. De repente, você estar nesses lugares não é só mas é tomar decisões. Sim. Coisas que impactam um país, né? E então os processos de ascensão, de promoção, muitas vezes surgiram no estado como eu é que ensinei esse meu chefe, que entrou sem saber nada, eu já estava há muitos anos, não tinha sido promovido. Eu ensino e ele se sente mal porque eu sei mais que ele. Né? E como o branco vê isso? O branco vê quando o negro consegue efetivamente um lugar de liderança, ele espera que o negro mantenha, de alguma forma, um comportamento como se ele fosse subordinado. E não ele. Porque se ele se coloca em lugar de equidade, de igualdade de condições para tomar decisões, aí é visto como arrogante. Arrogante porque, enquanto negro, isso não é lugar para negro. Então, quando ele entra numa reunião e coloca a sua opinião e discorda, como o branco habitualmente faz, o negro é como arrogante, invasor de um espaço que não é seu. Pois é, mas esse espaço é nosso também. Eu te agradeço por ser uma porta-voz, né, uma pessoa que carrega isso como missão para a sua vida, nos seus trabalhos, nos seus livros. E eu ali fui movida pela raiva, né? Mas que bom que a gente agora está conseguindo ser movida pelo diálogo com você e eu conversando aqui. Eu queria saber as suas expectativas, né, para o futuro. Você é otimista de alguma forma? Óbvio, né? Senão você não levantaria da cama todos os dias, né, para falar sobre isso. Queria que você falasse o seu otimismo em relação à diversidade. Muito otimista, porque a reação antidemocrática ela tem a ver com isso, com o quanto são cada vez crescentes as vozes de mulheres, de trans, de negros, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTI+, mas o quanto essas pessoas apontam que uma sociedade melhor para todos viver, mais saudável, é uma sociedade onde as instituições contêm multiplicidade, essa riqueza. Essa pressão não para de crescer. Então, a gente tem visto cada vez mais
se precisa que isso acelere, mulheres, negros, pessoas com deficiência em lugares onde antes não estavam. Isso precisa ser acelerado, mas é preciso também perceber que quanto mais esse grupo avança para esses lugares onde não estava, mais você tem uma reação de violência na sociedade. Enquanto você tiver um judiciário quase 90% branco, vai ser natural ver negros sendo destratados, os seus direitos violados. Eu não vejo. Isso aí não é tortura, isso. Os violadores são absolvidos. Então, assim, essa ela não tem mais como não se dar, ela vai se dar de qualquer jeito. Ninguém mais tolera. Você tem pessoas brancas cada vez mais dizendo isso precisa mudar. Não estamos nós negras e negros, nós indígenas, nós dos diferentes grupos sozinhos, mas cresce as vozes de pessoas brancas dizendo isso não pode continuar. E a exigência sobre as instituições que mudem, senão vão perder. Nós somos maioria e não por acaso, né? A gente resistiu até aqui e seguiremos, né? Tendo pessoas como você cumprindo essa missão, ajudando a gente a abrir os olhos, né? Abrir os ouvidos, né? Abrir os caminhos para essa mudança que a gente está vendo acontecer aqui diante dos nossos olhos. É doloroso muitas vezes presenciar essa mudança, mas é muito bom a gente conseguir ver a história se modificando e eu espero que o Pretoteca tenha conseguido colaborar para a gente conseguir abrir os olhos das pessoas, os ouvidos de quem está ouvindo a gente, tendo uma lição aqui com você, viu, Cida? Você tem ideia do que é na minha vida estar numa grande mídia falando com uma mulher negra, como estou falando agora, o quanto isso me alegra, o quanto isso me deixa feliz, né? Tá com uma jovem mulher negra, eu fico tão feliz, é a prova de que a nossa pressão faz a sociedade mudar. Axé para nós. Axé para nós, a felicidade é imensa minha. Você é uma das milhares de pessoas pretas que eu admiro muito. E conversar com você aqui, depois de ter devorado você, né, com esse livro aqui em casa, está sendo uma alegria muito grande. Espero que a gente possa se esbarrar em outros momentos e com notícias e um cenário cada vez melhor, viu, Cida? Um beijo para você, axé. Axé. Você que acompanha a Pretoteca, obrigada mais uma vez pela sua companhia, por áudio, por vídeo. A gente volta na próxima semana com mais um conteúdo incrível aqui para você. Um beijo, tchau, tchau.